Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? Sou Fabrício Dutra, venho com um curso especial voltado para a banca Quadrix. O concurso de orientador educacional de Brasília contratou essa banca, né? E a banca Quadrix é uma banca pouco familiar da galera. O pessoal fica muito em dúvida. Professor, o que cai na banca Quadrix? Tem uma forma de você saber o que cai na banca, né? E está muito além de ver o edital. Ver o edital significa ver o conteúdo programático que a banca vai usar. Agora, para saber o que cai mesmo, é fazendo exercícios da banca. Então, o nosso curso de exercícios é voltado especificamente para a resolução de questões, claro, com explicações, da banca Quadrix. Não tem por que se desesperar. Ela cobra aquilo que está no edital, não inventa nada. Já que ela bota o conteúdo no edital, cabe a nós, meros mortais, estudantes de língua portuguesa, entender como pensa a banca. Então, família, conta sempre comigo, minha fanpage é Fabrício Dutra, professor Fabrício Dutra. Mandem suas dúvidas, Instagram oficial Fabrício Dutra. Tamo junto, vamos gabaritar essa prova, beleza? Corta pra tela, que a gente já vai começar aqui. Então, o nosso curso de exercícios voltado para a banca Quadrix já começa aqui com uma dica de português legal, ó. De repente, com certeza e a partir. São 3 expressões separadas, galera. Se a gente está escrevendo de repente junto, para tudo, faz uma oração, consulte o VOP, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Essa palavra de repente junto não existe, beleza? Na nossa página tem mais dicas assim, né, de ortografia, de uso da língua portuguesa, sempre tentando ajudar a gente adequar a nossa linguagem à norma padrão do português. Na tela, vamos começar aqui com o nosso curso Quadrix de Exercícios, com a questão número 1, uma questão que envolve crase. Crase, tem que saber. Não adianta a gente ir para a banca Quadrix sem ter o conhecimento pleno disso aqui, ó. Crase, cai sempre, né? Então já vai aí a dica do primeiro assunto obrigatório para quem quer fazer uma prova da Quadrix gabaritar. É crase. Crase é o quê? Na tela. A gente tem no YouTube, se você quiser, crase sem crise, né? É um conteúdo teórico da crase. Fica à vontade lá. Se botar crase sem crise, vai aparecer a nossa face e um vídeo voltado para o ensinamento teórico da crase. Crase tem a ver com regência, né? Por quê? Por que crase tem a ver com regência? Imagina essa frase aqui, galera. Eu estou apto. A palavra apto, isso não é uma vírgula não, isso apareceu aí, obra sobrenatural. A palavra apto é uma palavra que não tem seu sentido completo. A expressão estou apto, ela exige um complemento. Se você chegar, bom dia, já estou apto, a pessoa vai perguntar, ou então o cérebro da pessoa vai precisar, está apto a quê? Afinal, quem está apto a alguma coisa. Na tela. Se quem está apto a alguma coisa, você reconhece que a palavra apto está exigindo a preposição. Beleza? Para ter crase, tem que ter isso. Alguém exigindo preposição. Certo? Só que a crase, o fenômeno crase, não é só isso. O fenômeno crase é a fusão de 2 vogais idênticas. E a preposição a é idêntica ao artigo a. Pensa bem no que está acontecendo. A preposição a, ela é idêntica ao artigo a. Vamos supor que na sequência houvesse uma palavra feminina. Vamos primeiro imaginar uma masculina na tela. Vamos imaginar que você esteja apto a praticar o esporte futebol. Você vai falar assim, ó, eu estou apto ao futebol, concorda comigo? Estou apto ao futebol. Quando você fala que está apto ao futebol, esse A e esse O, eles se aproximam. Aí você vai falar assim, ó, ao, numa emissão de voz só, né? Estou apto ao futebol. Aí olha que beleza. Esse A e esse O, eles se aproximam, mas eles não se misturam, porque eles não são idênticos. Vamos supor que em vez de futebol, eu esteja apto à natação. Na tela. Eu estou apto, quem está apto, mais uma vez, está apto a, né? Eu estou apto a, mais a da natação. Olha que beleza. Estou apto à natação. Você viu lá em cima que a preposição a
ela se aproximou do artigo o e só. Eles ficaram lado a lado, não se misturaram porque não são idênticos. Só que no caso da preposição a mais o artigo a, eles são 100% idênticos. A mais a, eles se misturam. Ninguém fala estou apto a natação, mas fala a o futebol. Os dois você fala. Então, esse a e esse o, eles são pronunciados porque eles são diferentes. No caso do artigo feminino, nerd de casa, eles se misturam. Então, na tela eu te mostro. Quem está apto à natação, pronuncia apenas um A. Estou apto à natação. E esse A precisa desse acento aqui. Esse acento aqui, família, ele não é chamado de crase. Ele é acento grave, que serve, é claro, para mostrar que tem crase. Só que a crase é o fenômeno em que as vogais se misturam. E o acento serve apenas para mostrar o fenômeno. Mostra o fenômeno. Então, família, cuidado com crase. Cai muito em prova, principalmente na sua banca. Então, na tela, se aparecer um A com acento grave, é porque tem preposição, que alguém pede, e artigo, certo? E aí você tem algumas frases aqui, por exemplo, aqui, ó. Emprestei o livro à professora. Imagina só, eu não sei, a banca às vezes tira os acentos graves, né? E você não sabe se naquele Azinho ali tem preposição e tem artigo. Como é que eu quero saber? Como é que eu faço para saber se tem os dois ali? Tem que saber se tem preposição e se tem artigo. Troca a professora lá pro professor para você ver. Emprestei o livro à professora. Ó, professor, emprestei o livro ao professor. Você enxergou a preposição e enxergou o artigo? Sim, né? Você enxergou a preposição a e você também enxergou o artigo. Só que lá em cima você não enxergava, porque eles eram idênticos. Então, família, troca pelo masculino. Ele ajuda você a ter certeza se tem crase ou não. Olha a seguinte frase. Tela. Ó, emprestei o livro a essa professora. Troca a professora por professor. Alguém vai falar emprestei o livro ao esse? Não. Emprestei o livro a esse professor. O a continuou a, tá vendo? O a não virou ao. Então ele era só preposição. Não era preposição, mas artigo. Não tem crase. Então você não precisa ficar decorando um caminhão de regras. Basta reconhecer se tem preposição e se tem artigo. O professor Elias Santana, grande professor da casa, ele fala que crase é bom senso. E é. É você ter o bom senso de saber se tem alguém pedindo a preposição e alguém pedindo, admitindo artigo. E o artigo a, pensa com a lógica, só vai existir para a palavra feminina. Então você não vai usar crase, o acraseado, antes de uma palavra masculina. Por quê? Não tem artigo. Família, é entender a lógica, não é decorar. E aí, naquele episódio lá no YouTube, Crase Sem Crise, você tem 40 minutos de aula só disso. Fica à vontade para assistir, é livre, é grátis. Vai servir bem como um apêndice dessa questão, né? Assistir aquela aulinha e voltar para a questão é certeza de que você vai fazer com mais lucidez. Mas não tem segredo. Você não precisa ir ao YouTube para acertar uma questão de crase. Basta reconhecer se tem alguém pedindo preposição e se tem alguém admitindo artigo. É isso. Quer ver? Vamos para a questão número 1. Vamos, filho. Boa. Tranquilo. Tá aqui a questão número 1, que envolve crase, né? Questão, claro, 2014. Assinale a opção incorreta a respeito do uso da crase. Ele quer a opção incorreta. Olha aqui. As condições de utilização, como o acesso à estabilidade, tá sem crase. Olha o que ele falou. O termo em destaque, que é esse A aqui, né? Não recebe a crase pelo fato de se referir ao termo acesso. É por isso? Pensa bem. Se tivesse acento grave nesse A, o que você entenderia? Que tem preposição e que tem artigo. Esse Azinho que está aqui, está sem acento grave, certo? Então, ou não tem preposição, ou não tem artigo. Pensa com a lógica. Aqui, ó. O acesso à unidade hospitalar
será feito pela porta dos fundos. Troca unidade hospitalar por centro hospitalar. O acesso ao centro hospitalar. Então, crase nesse A. Nesse Azinho craseado, você enxerga que tem preposição e que tem artigo. Nesse aqui, não. Então, a palavra acesso, como um substantivo, pede preposição. É o acesso, não é eu acesso. É o acesso. Pede preposição. Não tem crase por quê? Por falta de artigo. Olha para a tela que eu te mostro. Preposição tem. Se é o acesso a. Não tem a crase porque não tem o artigo. Ele usou estabilidade de modo geral, sem artigo. E olha o que a banca fala. O termo em destaque, não recebe a crase pelo fato de se referir ao termo acesso. É por isso? Não, não é essa a justificativa. Não tem crase porque não tem artigo para se referir à estabilidade. Então, ó, ele quer a opção incorreta. Pode separar a letra A. Pode separar a letra A. Olha B. O uso da crase em lidar com as questões relacionadas à má nutrição. Olha o que ele fala. O uso da crase, né, justifica-se pela regência do termo destaque. Destaque estava isso aqui, ó. Acabou não saindo no nosso slide, mas estava isso aqui. Pensa comigo. Se as questões são relacionadas, elas são relacionadas a alguma coisa. Tá aqui. Relacionadas a. Mais o artigo, né, da má nutrição, crase. Mas foi ou não foi? Relacionados que pediu preposição? Foi. Beleza? Letra C. A não utilização da crase em acelerar a mudança, aí é esse A aqui, ó, a sistemas sustentáveis de produção lá, justifica-se pelo fato de inserir um termo no plural. Sim. Na verdade, olha só, sistemas não é plural? Então você não está vendo artigo. Você está vendo só preposição. Para ter crase, teria que ter preposição a mais artigo as. O cara no plural não tem artigo, tem só preposição. Não está vendo ninguém no plural, então item está certo. D. A não utilização da crase em, se somarmos a esses dados, as cifras alarmantes, não se justifica pelo fato da presença do pronome demonstrativo esses. Então aqui, ó, não usou acento grave por causa da palavra esses. Pensa com a lógica. A crase é preposição mais artigo. Concorda comigo? Esses, masculino, não tem artigo. Então, é esse cara que justifica o não uso da crase. Então, a letra D tá certa, ele quer incorreta, né? Vai para a tela. A não utilização da crase em estão degradando o meio ambiente e ameaçando ecossistemas e a biodiversidade justifica-se pelo fato de o verbo ameaçar permitir dois tipos de regência. Aí, ó, ameaçando algo, né? Nesse caso, verbo transitivo direto, e ameaçando a algo, verbo transitivo indireto. A banca disse que o ameaçar tem dois tipos de regência, ou direto ou indireto. Nesse caso aqui é direto, ó, ameaçando algo e, né, e sem a preposição, sem o artigo. Então também tá certo. Gabarito, letra A, sem medo de ser feliz. Beleza? Questão um pouquinho confusa, né? A banca é um pouquinho confusa, mas crase é isso, cara. A gente tem que aprender crase para poder nunca errar. A segunda questão é muito interessante. Olha para lá, por favor. Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta. Esse tipo de questão, quem está em Brasília está acostumado com a banca IADES. Quem está pelo Brasil pode, a qualquer momento, encontrar um concurso da banca IADES ou então baixar na internet as questões da banca IADES. Galera, banca IADES tem uma mania, não é nem uma mania não, né? É um perfil de misturar os conceitos. A letra A de uma questão fala de crase, a letra B de concordância, a C de regência, a D de oração subordinada. Então é uma questão que dá mais trabalho, porque ela mistura os conceitos. A nossa questão número 2 da banca Quadrix faz isso. Olha para a tela que eu te mostro. Olha aqui. Depois querem que não haja assaltos. No segundo quadrinho, que está aqui, ó, o haja acontecendo aqui, ó, todo mundo vê. O verbo destacado não vai para o plural para fazer a concordância com assaltos, por se tratar de um verbo impessoal. E aí eu preciso que a tela esteja limpa para eu te explicar.
O que é um verbo impessoal? Isso cai em prova? Em que tema do edital estão os verbos impessoais? Na tela. O verbo impessoal está aqui, ó. Concordância verbal, lá no seu edital. Concordância verbal. E também está em sintaxe do período simples. Por que verbo impessoal envolve tanto concordância quanto sintaxe do período simples? Sabe por quê, galera? Toda vez na língua portuguesa que você tem um verbo impessoal empregado na frase, a oração não tem sujeito. Então vamos supor que a questão queira que você entenda ou reconheça quem é o sujeito. Se for um verbo impessoal, a frase não possui sujeito. Então, primeira coisa, vamos lá. Se tem verbo impessoal, ó, se tem verbo impessoal, oração sem sujeito. Beleza ou não beleza? E se a oração é sem sujeito, que é o assunto que envolve sintaxe, respinga totalmente na concordância. Por quê? Quando você estuda concordância, você aprende o seguinte, né? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Essa é a regra. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. E aí, se a frase não tem sujeito, com quem que o verbo concorda? Com ninguém. Ele fica no singular. Olha para a tela. Se o verbo é impessoal, a oração é sem sujeito. E se a oração é sem sujeito, o verbo fica no singular. Entendi. Se é o sujeito que joga o verbo no plural, a frase não tendo sujeito, não tem plural, concorda? Outro ponto importante de verbo impessoal. Quais são os verbos impessoais? Quais são os verbos impessoais? Primeiro, famosíssimo, é o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer. Toda vez que o verbo haver é usado neste sentido, ele é impessoal. Por exemplo, não houve danos no acidente. Não houve danos no acidente. Houve é o verbo, é o haver. E é o haver no sentido de ocorrer, acontecer, existir. Então ele é impessoal, concorda? Olha para a tela. Se é o haver no sentido de ocorrer, ele é um verbo impessoal. Você não pode falar não houveram danos. Embora danos seja plural, ele não é o sujeito. A frase não possui sujeito. Então a frase não houve danos é a forma correta e acabou. Você não pode falar houveram. Na tela mostro mais. Aqui. Deve haver novas soluções para esse caso. Olha a locução verbal, deve haver. O principal é o haver. E é o haver no sentido de existir. Então, ele também é um verbo impessoal. E se ele é um verbo impessoal, você não pode falar devem, né? Tem que ficar no singular. A frase não tem sujeito. Então é assim que funciona. No YouTube, se quiser também, entre aspas, bota lá o meu nome, verbos impessoais. Tem uma aula sobre isso. Então sempre fazendo bate-bola com o mundo virtual do YouTube. Sempre conteúdo lá, galera, para ajudar. Deixa eu escrever no cantinho da tela ali para você não se perder. Vai lá no YouTube, bota assim, ó, língua afiada, né? Que é o nome do programa. Verbos impessoais. Ótimo, né? Então, segundo grupo de verbos impessoais. Por que grupo, né? Porque são verbos que indicam, que denotam, né? Tem que ser no sentido denotativo, fenômenos da natureza. Fenômenos da natureza. Verbos que denotam fenômenos da natureza também são impessoais, né? Chover, ventar, relampejar, trovejar, anoitecer. São verbos que não possuem sujeito. Você não pode nem conjugar o verbo chover. Conjuga aí. Conjuga aí você em casa. Eu chovo, não existe, né? Então ele é impessoal, galera. Não tem nem a possibilidade de ter as pessoas do discurso, primeira, segunda, terceira. Ele fica sempre na terceira pessoa do singular.
É a forma que se apresenta o verbo impessoal. Então, na tela, terceiro grupo de dupla agora, né, de verbos é o haver e o fazer, indicando tempo decorrido. Todo mundo aí já deve ter ouvido milhares de frases na vida, né, com há anos, fazem anos é errado. Por quê? Se o verbo haver e o fazer são impessoais, no sentido de tempo transcorrido, você não pode jogar no plural. Fazem semanas. Nada disso, é faz semanas, faz meses, há tempos. Esses são os verbos impessoais. Eles sempre ficam no singular, por quê? Qual seria a sua resposta? Aqui, ó. Se alguém perguntasse para você assim, aí, já que você está estudando, já que você é nerd, por que um verbo impessoal só pode ficar no singular? Porque não tem sujeito, tá certo? Aí eu preciso muito, ó, que você olhe para esse conteúdo no quadro, vai. Se quiser dar print screen na tela, copiar, dar pausa, fica à vontade, eu vou apagar, beleza? Vou apagar. E aí a gente vai combinar uma coisa que a gente não combinou na primeira questão, mas vai combinar agora. A partir de agora, toda questãozinha do quadro, da tela, você vai dar pausa e vai resolver. Depois de resolver, você dá play, que aí você vê o comentário, vê se acertou, errou, por quê, que errei, por quê, que acertei. Então não fica vendo eu fazer sempre, fica cansativo. Dá pausa na tela e resolve, cara. Vai dar certo, você vai ver que o comentário a seguir contribui bastante para o seu aprendizado. Vai para a tela e dá pausa. Muito bom, você viu? Você fez, acertou. Olha a letra A. Depois querem que não haja assaltos. O verbo haver, né, que é o destacado aqui, não vai para o plural para concordar com assaltos por se tratar de um verbo impessoal. Haja é qual o verbo? É o verbo hajar? Não, é o verbo haver. E é o verbo haver no sentido de ocorrer, repara bem. O salário já não dá nem para comida, aqui no quadrinho. Pois querem que não haja assaltos, né? Ocorram, né? Ocorram assaltos. Então é o verbo haver no sentido de ocorrer. Se é o haver no sentido de ocorrer, ele é ou não é impessoal? É. Ele vai ou não vai para o plural? Não. Por que ele não vai? Porque não tem sujeito. É uma oração sem sujeito. Então ele tem que ficar flexionado na terceira pessoa do singular e só. Beleza? Tranquilo? Na tela. É o item certo. Separa a letra A, aquele pontinho da quase certeza. Verbo impessoal não vai para o plural porque não concorda com esse cara aqui, porque esse cara aqui não é o sujeito. Ficou claro? Olha B. O termo nem, o salário já não dá nem para a comida, pode ser tratado por mesmo, sem prejuízo semântico. Quando ele fala prejuízo semântico, galera, tá falando em alteração de sentido, alteração de significado. Toma cuidado para julgar isso, hein? Não tá julgando a correção gramatical, não, só o sentido, na tela. O salário já não dá nem para a comida. O salário já não dá mesmo para a comida. Não, isso altera o sentido, né? O mesmo aqui tem o sentido de fato, na verdade, né? Não dá de fato, né? O nem não, o nem vai ser uma exclusão mais forte, né? Não dá nem para a comida, né? Então, o sentido negativo do nem é diferente do sentido mesmo. C. Que isto e aquilo, no penúltimo quadrinho, o termo destacado deveria ser substituído por isso, por se tratar de um elemento catafórico. Professor, tô acostumado com isso não. Tô acostumado com CESP e a banca CESP não bota esses nomes, catafórico, anafórico, endofórico, deítico. A banca Quadrix coloca na tela. Toda vez que você tem um pronome, principalmente os pronomes demonstrativos, eles caem muito em prova, mas não é só demonstrativo não, você pode ter um pronome relativo, que, o qual, você pode ter um pronome pessoal do caso reto, ele, ela, nós, você pode ter um advérbio pronominal aqui, lá. Eles podem dentro do texto se retomar ao elemento que está antes ou depois. Esses dois elementos são chamados no português de elementos endofóricos. Que diabo é isso? Imagina a frase, galera. Olha para mim aqui. O professor estava velho e cansado, ponto. Todos debochavam dele. Dele quem? Do professor que estava velho e cansado. A referência do pronome ele é para dentro do texto, não é?
Beleza, na tela eu te mostro. Se é para dentro do texto, você tem um pronome endofórico. Endo significa dentro e fórico é o que aponta para, o que leva para. Então, o professor estava velho e cansado. Todos debochavam dele. O pronome ele está fazendo referência para dentro do texto. Beleza? Dentro do texto. Para antes, ele é chamado de anafórico. Para depois, ele é chamado de catafórico. Como assim? Deixa eu apagar para o quadro ficar limpinho e se enxergar bonito. Beleza, beleza, beleza. Aqui, o professor estava velho e cansado. Todos debochavam dele. Ele aponta para dentro do texto, não aponta? Então ele é endofórico. Como ele aponta para trás, ele é anafórico, certo? Olha agora. Vamos lá. Agora vai. Olha aqui. Todos debochavam dele. 2 pontos. O professor velho e cansado. Ele está apontando para dentro do texto, só que para frente. A diferença é que o ele faz referência anafórica e ele aqui faz referência catafórica, para frente. Beleza? Anafórico aponta para trás, catafórico aponta para frente. Só que com relação ao pronome esse, essa e isso, tem que ter cuidado. A banca pode ser bem tradicional. E a banca tradicional considera o seguinte. Isso com 2 S só pode apontar para trás. Isto com T pode apontar para frente, né? E às vezes aponta para trás para retomar um elemento imediato. Isso é o que fala a língua portuguesa, a linguística textual. Isso é um pronome que aponta para trás, anafórico. O isto, o este, o esta, eles podem tanto ser anafóricos quanto catafóricos. Agora, com 2 S só anafórico. Isso é o que diz as bancas, né? Aí eu queria muito que você observasse a questão. Eu vou apagar o quadro, hein? Boa. Vamos lá. Olha o que ele fala. Isto e aquilo. No penúltimo quadrinho, o termo destacado deveria ser trocado por isso, por se tratar de um elemento catafórico. Isso não é catafórico. O isso faz referência para trás. O isso é anafórico. Não erra. Item falso. Letra D. O termo guisado no último quadrinho refere-se à guerrilha sociológica. Olha aqui. Tudo cada vez mais caro. Como é possível viver assim? O salário já não dá nem para comida. Depois querem que não haja assaltos. Como um operário pode alimentar seus filhos com o que ganha? É assim que começam as greves. Depois dão uma miséria de alimento e dizem que os custos de produção, que isto e aquilo. Então tudo sobe de novo. Quer me servir um pouco mais desse guisado sociológico, por favor? Guisado tem a ver com guerrilha? Não, né, galera? Guisado não tem nada a ver. Em nenhum momento ele fala de guerrilha, de confronto. Não pode ser a letra D. Letra E. Depois dão uma miséria de aumento. Tem o mesmo sujeito que o verbo começam. Olha aí. Destaquei o verbo dão e destaquei o verbo começam. Diz pra mim, eles têm o mesmo sujeito? Vamos lá. Tá aqui, ó. É assim que começam as greves. Quem começa? Para a gente descobrir quem é o sujeito, tem que perguntar o verbo. Quem começa? As greves, sujeito. Então, sujeito às greves, beleza? Agora, o dão tem como sujeito as greves? São as greves que dão uma miséria de alimento? Não, né, galera? O verbo dão aqui tem sujeito que você não sabe quem é, não sei quem dá. É um sujeito indeterminado. O gabarito da questão é a letra A. Quem tem certeza marcou e apenas confirmou que as outras estavam erradas. A questão 3 eu trago daqui a pouquinho para você no nosso segundo bloco. Tranquilo, galera? Por enquanto, beleza? Os 2 conteúdos vistos na primeira e na segunda questão estão no YouTube. Se quiser ficar à vontade nesse intervalo, assista para a gente sempre estar por dentro do conteúdo. Um abraço, tamo junto.